A Igreja do Duomo, em Milão, conhecida como Catedral de Santa Maria Nascente, tem uma história rica e fascinante. A construção da catedral começou em 1386, quando milaneses decidiram substituir uma antiga catedral românica que estava em ruínas. A primeira pedra foi colocada pelo arcebispo Antônio da Saluzzo, e a construção seguiu um projeto gótico, típico dessa época. No entanto, a construção da catedral avançou lentamente ao longo dos séculos devido a guerras, falta de fundos e outras dificuldades. Mesmo com essa lentidão, o Duomo é considerado um dos edifícios góticos mais impressionantes da Europa. Durante o Renascimento, uma nova etapa de construção começou sob a direção de arquitetos famosos, como Pellegrino Pellegrini, que projetou a cúpula da catedral. Durante esse período, também foram adicionadas esculturas e outras decorações, tornando o Duomo de Milão uma obra-prima da arquitetura gótica e renascentista. Foi apenas no final do século XIX que o trabalho de construção do Duomo foi finalizado, após quase 6 séculos de trabalho. A fachada, as torres, as estátuas e os vitrais foram concluídos, dando à catedral sua aparência atual impressionante. Hoje, a Catedral do Duomo é um dos principais pontos turísticos de Milão e um importante marco religioso da cidade. Com suas belas esculturas, vitrais coloridos e uma vista panorâmica deslumbrante da cidade do topo, atrai milhões de visitantes todos os anos. Em 1805, Napoleão Bonaparte foi coroado rei da Itália no Duomo de Milão, fortalecendo ainda mais sua importância histórica. A catedral abriga diferentes capelas e obras de arte importantes, como a estátua de São Bartolomeu, esculpida por Marco da Grate, e uma famosa estátua da Virgem Maria, chamada Madonnina, que é um dos símbolos mais reconhecíveis de Milão. A história da construção da Igreja do Duomo em Milão é um testemunho da perseverança e dedicação das pessoas que a construíram, bem como uma celebração da arquitetura e da fé cristã ao longo dos séculos. É a única igreja do mundo proprietária da própria marmoraria, de onde ainda hoje saem as placas de mármore necessárias para a restauração do edifício. Para supervisionar a sua construção, o Duque de Milão instituiu a veneranda Fábrica do Duomo, que ainda hoje é responsável pela conservação, manutenção e obras de restauração da catedral. A igreja possui 8.200 blocos de mármore só na fachada e uma abundância de estátuas. São 2.300 só na parte externa. Essa não é a parte mais bonita da igreja. A fachada do Duomo foi finalizada às pressas, em 8 anos, por ordem de Napoleão, que queria coroar-se ali rei da Itália em 1813. A construção da catedral começou por trás, a abside, e já em 1418, o altar maior foi consagrado pelo Papa Martinho V. Entre 1500 e 1510, a cúpula octagonal do cruzeiro foi completada e o interior foi decorado com várias séries de estátuas. Porém, a fachada oeste do edifício permaneceu ainda inacabada. Em 1577, a catedral foi consagrada novamente pelo arcebispo Carlos Borromeu. Apenas no século XVII foi a fachada construída, em estilo maneirista. Em meados do século XVIII, foi completada a parte externa da cúpula, onde foi colocada a estátua da Madonnina. Em 1805, por iniciativa direta de Napoleão, que havia invadido a Itália, as obras foram recomeçadas. Nessa época, a fachada principal e grande parte dos detalhes exteriores, como os pináculos, foi completada em uma mistura de estilos entre o neogótico e o neobarroco. Apenas em 1813 foi a catedral dada por finalizada, mais de 400 anos após o início das obras. Porém, no século XX, foi julgado necessário trocar as 5 portas da fachada, o que só foi acabado em 1965. A catedral é atualmente um importante ponto turístico de Milão, e do alto do seu terraço é possível vislumbrar toda a cidade. Um dos destaques do interior da catedral é a estátua de ouro de Santa Maria Nascente, padroeira de Milão,
localizada no santuário principal. Outro ponto notável é o órgão de tubos, que é um dos maiores do mundo, com aproximadamente 15.800 tubos.